Vamos lá. Eita, povo, bom dia. Tem gente aí já? Bom dia, tem um monte de gente aqui. Silvana, bom dia, Silvana. Bom dia, Dilma. Bom dia, Silvana Ribeiro. Bom, vamos lá, pessoas. Vamos lá que o nosso tempo é curto e como diz o moço lá, a Sapucaí é grande. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada especial, que é a Adriane. Bom dia, Adri. Bom dia para todo mundo. A Adri, ela é... Olha lá, minhas duas coordenadoras. Essa Silvia, gente. Essa Silvia. A Adri... Silvia, é dose dupla hoje, Silvia. Hoje de ação. Ah, tadinha, ela aguenta duas. Ela aguenta 2 vezes, ninguém merece. Eu vou colocar a Silvia nas minhas orações. Isso, Silvia, Deus te abençoe, te guarde, te proteja de nós. Verdade. Então, gente, a Adriane, tive grata surpresa de conhecê-la o ano passado. Nós fizemos uma parceria muito boa juntas, trabalhamos juntas o ano passado todo. Aprendemos muito juntas. E a Adri, ela é mestre no assunto que a gente vai falar hoje, né, que é sobre matemática. E, com certeza, ninguém melhor do que uma pessoa especializada para falar sobre as coisas que a gente precisa aprender cada vez mais. Né? Então, eu vou deixar ela com vocês, estou aqui, mas aí eu vou deixar vocês à vontade com ela aí, porque ela é mestre nessas coisas. Vai lá, Adri. Eu sou mestre em bater papo, isso que é bom. Adoro, verdade. Bom dia para todo mundo. Eu quero agradecer o convite para falar de matemática e de educação matemática. A gente está sempre disposto, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente gosta de falar sobre isso. E a gente, na educação, precisa se apaixonar pelas coisas que a gente fala. E quando a Vanessa me convidou, ela disse assim: Dri, eu preciso que você fale sobre irregularidades do sistema de numeração decimal. A gente precisa falar sobre o sistema de numeração decimal. E aí eu disse assim para ela: mas a gente não vai conseguir falar sobre nada disso se antes a gente não tratar do trauma, né? Matemática, para muitos professores, é um trauma. E se a gente não resolve esse trauma, eu posso dizer para vocês coisas lindas da geometria, que é minha paixão predileta, que você não vai entender, que você não vai querer e que você não vai se apaixonar também. Então eu falei assim para ela: então vamos primeiro falar de matemática, né? O que nos causa a estranheza com a matemática? O que faz eu dizer que eu não gosto de matemática? Então, gente, vocês me perdoam, mas eu tenho um ser que gosta de aparecer em live, tá? Desculpa, vai para lá, filho, muito obrigada. Ele gosta, o negócio dele é aparecer nas lives. E então, hoje de manhã, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre por que as pessoas acham que a matemática é ruim, por que ela é um peso, por que ela é um trauma, por que ela é um monstro, não é? E na parte da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre os sonhos, que a gente pode ter sonhos. Olha ele aqui de novo. Gente, eu mereço. Fala oi. Muito bem, bom dia, pessoal. Pronto, já foi seu momento. Alegria. Desculpa, gente. E à tarde a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos, não é? Que a matemática ela é muito mais sonhos do que pesadelo, tá bom? Então vamos lá, né? Que eu tenho pouco tempo. Gente, será que eu sei compartilhar aqui? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Não, eu não quero. Eu quero uma janela. Também não é janela, é uma guia. Achei! Ah, então tá bom, porque olha, nisso aí eu tô boa já. Tá aparecendo aí para vocês? Não, né? Tá, Vanessinha? Ainda não.
Será que eu tenho que sair? Ela tá aqui Eu embaixo, tenho ó. que adicionar na transmissão. Aí, tá Ai, vendo? gente, a gente é chique, a gente sabe tudo disso. Sabe, cada dia mais. A gente tá tão craque nisso que vocês não têm nem noção. Então vamos lá. Tá aí o postzinho lindo que a Vanessa fez pra gente. Aí tem um pouquinho de mim. Sou professora na rede pública de São Bernardo há 29 anos. A aposentadoria está perto. Hashtag obrigada a Deus, né? No magistério há 31. Eu sou mestre de ensino em História das Ciências e da Matemática pela UFABC. Sou pós-graduada em Educação à Distância pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Educação Inclusiva pela USP. Fiz Pedagogia na Fundação Santo André. Fui orientadora de estudos do PNAEC em todas as suas modalidades e anos. Sou autora de planos de aula da matemática pela revista Nova Escola e coordeno o grupo colaborativo Matemática em Movimento, o GEMOVE, que é um grupo formado por professoras da rede que se uniram e estudam matemática e possibilidades de atividades para as crianças, principalmente por meio de jogos. E hoje a gente vai falar sobre esse monstro chamado matemática, não é? Por que ele é um pesadelo para tanta gente? Por que tanta gente diz que não gosta de matemática? Por que eu tenho traumas com matemática? Por que eu só faço com matemática aquilo que eu já sei? Ou as atividades do meu parceiro Google, né? Que a gente tem um parceiro chamado Google Imagens e pega as atividades lá. E aí eu trouxe uma charge, essa charge diz assim, matemática não serve para nada. Ah, é? E quantas vezes você usou a matemática? Deixa eu calcular aqui. Não tem como a gente fugir da matemática. A matemática está na nossa vida. Hoje, para acordar, você precisou de um despertador, que tinha uma hora certa, e ele tocou na hora certa. Matemática. Você precisou fazer uma combinação de roupas. Eita, Adriane, para. Combinação de roupa é matemática? É matemática. Você precisou escolher o tamanho da xícara que você foi tomar o seu café? Matemática. Você ligou o seu computador e precisou fazer algumas ações para entrar aqui hoje? Matemática. A matemática está em tudo na nossa vida. Ela nos cerca o tempo inteiro. Então, se a matemática está a nosso dispor na vida, se ela nos ajuda e facilita a nossa vida, por que ela é ruim? Por que eu não gosto dela? Coisas para a gente pensar, né? A maioria dos adultos reconhecerá que a matemática é um tema importante, mas poucos compreendem sobre o que trata a disciplina. Para muitos, a matemática é apenas uma coleção de regras a serem dominadas, de cálculos aritméticos, de equações algébricas misteriosas e de demonstrações geométricas. Ou seja, a gente fala a palavra matemática, a pessoa vê aquela fórmula de 37 linhas, cheia de coisa que ela não entende nada. Então, a matemática para ela ficou só aquilo, não é? Agora, por quê? Por que as pessoas veem a matemática assim? Primeiro, porque deve ter tido uma experiência ruim enquanto estudante. Né? Se você lembrar agora aí da sua vida de estudante do primeiro, na nossa época era a primeira, a quarta série, né? Depois o quinto ou oitavo ano, nono, nem sei, não, oitavo. Você pode ter tido um professor que não foi bom de matemática, que foi ruim, que você não aprendia nada, que não te ensinava. Então, esse professor não fez você gostar da matemática, porque com certeza ele te mostrou a matemática somente técnica, né? Você pode ter tido uma educação simplesmente tecnicista. Exercício, resolve, corrige. Exercício, resolve, corrige. Exercício, resolve, corrige. Folhas e folhas do nosso caderno de equações de primeiro grau, equações de segundo grau, área, perímetro, fração, potenciação, né? Então, eu vivi essa educação tecnicista, então a minha matemática era muito disso. Você pode ter tido traumas com alguns professores, né? De tão sério que foi aí. Então, você associou a prática daquele professor à matemática. Ou é por gosto mesmo, né? Não gosto de matemática e pronto.
Mas eu queria dizer uma coisa para você. Nós somos polivalentes. Eu e você optamos por trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental e nele a gente precisa dar conta de língua, de matemática, de história, de geografia, de ciências e de tantas outras coisas. Então a matemática ela faz parte do nosso kit mochila. Sabe o nosso kit mochila? As áreas, o planejamento, os alunos, as adaptadas, o AE, tudo aquilo que a gente ganha quando a gente assume uma escola, a matemática está ali junto, né? Então não dá para a gente abandonar. E também não dá muito para a gente tratá-la desse jeito. Ai, só nos problemas de matemática você pode encontrar 60 melões e ninguém pergunta o que diabo tem de errado com você. E é aqui que eu digo que o nosso parceiro Google nem sempre ajuda muito a gente, né? A gente vai lá e seleciona uma atividade e dá essa atividade para as crianças sem pensar muito bem o que é que a gente está fazendo. Em cursos de matemática, a gente fala muito do problema, da situação problema do Jesus foi à feira. Quando que Jesus foi à feira, minha gente? Ele foi no máximo no mercado e derrubou lá todas as barracas porque ficou revoltado, que o mercado estava na frente do templo. Foi o máximo que Jesus se aproximou de uma feira. Mas, às vezes, a gente cria atividades para as crianças em matemática que não tem sentido. Né? Por exemplo, essa. Fulana foi na feira e comprou 60 melões. Ninguém compra 60 melões. A não ser que seja atacadista que vai vender lá no Ceasa. É o máximo que a gente tem lá, né? Então, qual é o tipo, né? Qual é o tipo de atividade que a gente propõe em matemática? O que a gente leva em consideração quando a gente escolhe uma atividade de matemática? Lá no comecinho da minha fala, eu disse para vocês que a matemática, ela nos cerca. Ela também cerca a vida das crianças. E aí, o que a gente usa na situação problema? Os 60 melões. E a gente também, se a Vanessa deixar, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre situação problema. E aí eu quero mostrar para vocês que a gente não dá situações problemas para as crianças. A gente dá no máximo um probleminha, não é? Então, quando a gente vai selecionar as atividades, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado com o objetivo que a gente quer alcançar. A gente precisa tomar cuidado com o conteúdo que a gente vai dar. Se eu tenho situações tão reais da matemática na minha vida, por que eu não as uso? Por que eu não levo isso lá para a escola? Por que eu não utilizo as situações reais de matemática da escola? A própria escola, o próprio dia a dia da escola, nos ajuda a criar situações problemáticas de matemática. Mas o que a gente faz? Pega o probleminha dos 60 melões. Por que isso acontece, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em preparar atividades de matemática? Por que a gente tem tanta dificuldade em fazer um planejamento de matemática? Por que eu tenho tanta dificuldade em sair da questão do número? É número, 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 número. Coitadinho de grandezas e medidas quando der tempo. Geometria, então, uma vez por mês e olhe lá. Probabilidade estatística entra em algum momento da vida e álgebra, eu não sei o que é isso, não me diz respeito, hashtag tire de mim. Né? Então, a gente fica muito no sistema de numeração decimal e esquece que a gente pode fazer link com todas as outras unidades temáticas de matemática. Geometria, gente, geometria é apaixonante. A porta da sua sala é geométrica. E aí a gente fica dando atividade para a criança pintar triângulo. Pensa aí sobre isso. Então, onde é que estão as falhas nisso, né? O que não contribuiu para que eu e você fôssemos bons professores de matemática para os nossos alunos? Primeiro, historicamente, há um déficit na formação inicial. Né? Na nossa formação inicial, a questão da matemática ela é muito relapsa, muito mesmo. Então, a gente tem um déficit aí. Depois, a gente tem um déficit na questão da nossa formação continuada, né? Quantos de nós, durante toda a nossa carreira, dentro da questão do magistério, teve formações específicas de matemática? E eu vou dizer para vocês, na rede de São Bernardo, a última formação específica de matemática foi em 2014 com o PENAIC. Se você entrou na rede em 2015, até hoje você nunca teve uma formação específica em matemática.
E isso dói. Em mim dói muito. Então, o quanto a gente está estudando de matemática, o quanto a gente está investindo na educação matemática. A falta de conhecimento, então eu não gosto, eu não quero saber muito, né? Estudar, pesquisar. Nós não podemos esquecer que, enquanto ensinantes, nós temos que ser bons aprendizes, muito bons aprendizes. Não dá para um professor parar de estudar e pesquisar. Então, se você não está estudando, se você não está pesquisando, eu quero dizer para você que você está no caminho errado. E estou dizendo isso com todo o amor do meu coração. Todo o amor do meu coração. Professor precisa estudar. Professor precisa pesquisar. Professor precisa se atualizar. Não dá mais para usar atividade nem do ano passado, quanto mais a de 3 anos atrás. A fila anda, gente, as crianças andam. Nós hoje trabalhamos com uma criançada da era digital. E aí você vai lá e faz cópia no caderno. Não que a cópia seja ruim, mas ela só é boa quando ela tem uma função. Então a gente precisa começar a pensar. E sabe como é que a gente pensa? Lendo, pesquisando. Mas, Adri, você sabe como que tá a nossa vida na prefeitura? Tá uma loucura. Tá uma loucura, gente. Mas você precisa fazer planejamento, não precisa? Você não consegue começar uma semana sem saber para onde você vai. Alguma coisa você tem que ter de norte. Quando você estiver montando o seu planejamento, ali é o seu momento de estudo. Ali é o seu momento de pesquisa. O que tem de matemática, de novo? Quais são os sites que podem me ajudar? Quais são os autores que podem me ajudar? Né? O que eu posso ler? Você não precisa pegar um livro e devorar aquele livro. Seleciona um capítulo de determinado livro para que você possa ler, para que você possa te ajudar, para que você possa sair da caixinha do medo para ir para fora do amor pela matemática. E eu espero de verdade conseguir fazer você olhar a matemática de um outro jeito, tá bom? E a questão da acomodação e do medo, né? Eu sempre fiz assim e vou fazer assim tá bom, desse jeito. Vamos ficar nessa, usamos essa atividade de novo. Geometria, bora pegar o trenzinho para pintar o trenzinho, bora pegar o palhaço para pintar o palhaço. Pronto, geometria, tique, né? E o medo de eu não sei. Então, como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? Como é que eu vou avançar em alguma coisa que eu não tenho segurança? Então, tudo isso nos deixa imóveis. E a gente tem que quebrar essa barreira e ir além disso. Porque senão a gente vive assim, ó. Ó o que o nosso aluno responde pra gente. Escreva o maior número que você puder. Ele escreveu. E sabe o que você ia ter que considerar aqui? Correto. Você ia ter que dar um 10 para esse menino aí, porque ele fez o maior número que ele podia. A falta de conhecimento, a falta de estratégias, a falta de boas ferramentas, a falta de boas intervenções, elas fazem com que a nossa aula de matemática seja pobre de significado, pobre de experiência, e a gente não pode deixar essa peteca cair, não pode. E eu quero terminar fazendo uma diferenciação com vocês, né? Quando as pessoas sabem aí que eu fui na linha da matemática, elas acham que eu sei resolver tudo quanto é fórmula. Tudo quanto é fórmula, eu sei resolver. E aí eu digo assim, não, gente, eu não sei resolver nada. Não me dá aquelas fórmulas, não. Porque eu não sou da matemática, eu sou da educação matemática. E essas duas brigam, viu, gente? Institucionalmente, na vida acadêmica, há aí uma rixa entre a matemática e quem é da educação matemática. Então, eu quis trazer essa diferenciação para vocês aqui, para ver onde é que nós, professores de educação infantil e anos iniciais, nos encaixamos. Então, o que é a matemática? A matemática é a área do conhecimento que envolve o estudo da aritmética, da álgebra, da geometria, da trigonometria, da estatística e do cálculo, em busca de sistematização de quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. A palavra matemática é originada do grego matema,
que em tradução livre significa aquilo que pode ser aprendido. Essa matemática aqui é o que a gente chama de matemática dura, né? É aquele povo que é formado em matemática, é o povo do cálculo, do algoritmo, da álgebra. Dessa linha saiu o pessoal da educação matemática. Então, aqui a gente tem a Kátia Smolli, aqui a gente tem o Biratã, aqui a gente tem o Sérgio Lorenzato, né? Então, a gente tem um pessoal que pegou a educação matemática. O que é educação matemática? Ela é voltada para um ensino robusto da matemática, embasado em práticas que fortalecem e efetivam o aprendizado do discente, alicerçada nas teorias da aprendizagem, no conhecimento multicultural, na e na transdisciplinaridade. Então, o que é educação matemática? É eu pegar a matemática e dar um uso social para ela, transformando ela em um objeto de conhecimento dentro dos anos iniciais. Então, Adriane, onde é que você está? Eu estou lá, na educação matemática, ou seja, eu penso, eu estudo, eu reflito, eu pesquiso sobre estratégias, ferramentas, possibilidades e intervenções de se ensinar matemática de um jeito diferenciado para as crianças dos anos iniciais. Então, é aí que você também está. E é aqui que você precisa se colocar para entender o quanto a matemática tem possibilidades mil, tá bom? Então, olha aí a diferença. Então, não adianta me perguntar de nada de fórmula, tá? Porque não vai, não rola. A educação matemática, o que ela vai trabalhar com a gente? A função social, a história da matemática, que é muito legal de trabalhar com a criançada. É quando entra o pensamento lógico matemático, é quando entra o pensamento algébrico, é quando entra o pensamento geométrico, é quando entra a situação-problema e as estratégias de resolução. Quando a gente traz isso para a matemática, a gente está entendendo a educação matemática, né? Como é o pensamento geométrico do meu aluno, como é o pensamento algébrico do meu aluno, e não a álgebra, ok? E aí tem o Calvin, né, que eu adoro. Olha, a matemática não é ciência, ela é uma religião. Religião? Claro, veja as contas. Você tem 2 números e de repente eles viram um só. É milagre. Não dá para explicar. Ou você acredita nisso ou não. Este livro todo está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Calvin? Descobri que eu sou um ateu em matemática. Eu amo. Ele é muito bom, o Calvin. E aí eu quero finalizar dizendo que a matemática é incrível, a matemática é lúdica, ela é divertida, ela é exploradora, ela é questionadora, ela é criativa, ela é maravilhosa. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu queria muito que vocês acreditassem e se abrissem para a possibilidade desta matemática, tá bom? E você, de verdade, precisa querer isso. Você precisa ir se desvencilhar dos seus medos, dos seus traumas, do seu eu não sei matemática, então eu não sei como é que eu vou trabalhar matemática. Você precisa querer isso, e tem um jeito de fazer isso. Mas essa parte eu só vou contar de tarde, porque o meu tempo acabou, então não vai dar para eu falar dos sonhos. Agora de manhã eu só falei dos pesadelos, tá bom? Então de tarde eu vou trazer um pouquinho aí de que sonhos que a gente pode ter para matemática nos anos iniciais, tá bom? Muito grata, até a próxima. E aí eu tenho meu e-mail e meu Instagram para quem precisar. E dona Adriane, tá me ouvindo aí? Tô. Tá saindo meu som? Tá saindo som. Olha, eu vou nem dizer nada. Eu vou, você tem toda a razão. Eu chamei a Adri, falei para ela, Adri, porque assim, esses aulões, eles surgiram da necessidade da gente qualificar algumas coisas em termos de escola depois dos conselhos.
né? Então, o que a gente percebeu? Que a gente precisava mexer na nossa estratégia enquanto pro, para que as crianças aprendessem matemática um pouco melhor, né? E a gente fosse qualificando a nossa atuação como professor ali. Porque, assim, nós já sabemos, nós já mapeamos, nós temos um buraco negro imenso, né, no ensino de matemática, isso antes de pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Nós teremos, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Só que se a gente tiver clareza de que nós somos educadores matemáticos e não matemáticos em si, eu acho que fica muito, muito mais leve, muito, muito mais tranquilo, e você começa a enxergar possibilidades. Então, quando a Adri falou para mim, calma, a gente pode falar de regularidades, mas a gente vai falar de algumas coisas antes. E, Adriane, você tinha razão, maravilhoso, eu acho, eu sempre falo que a gente tem que ser inteligente o suficiente para a gente aprender com quem sabe mais que a gente. Né? Então, eu fiquei aqui com o meu caderninho de bordo do lado, anotando as coisas que a Adriane falou, porque elas são válidas e nós vamos retomar depois lá no campo da escola, tá? Eu vou colocar aqui no chat, pessoas, para o pessoal do Ângelo Cerone, acho que sobe como link. Será que sobe como link? Vou colocar aqui no chat. Vocês abram o link, senão eu vou pôr lá no grupão também, para vocês poderem validar a presença de vocês. Quem é do Ângelo Cerone? Tá bom? Se a Adri quiser aproveitar o mesmo formulário para validar a presença do povo do Anitta, fique à vontade, Adri. Aí depois eu te passo as respostas. Passe todas para mim. Eu passo. Mas é isso. Bom. E matemática, gente, ela é assim, você demora para gostar da bicha, mas quando você gosta, aí você só quer da matemática. Você só quer da matemática. Muito obrigada, pessoal da manhã, por me ouvir. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos. A aula vai ficar gravadona lá nesse canal aqui. Depois eu coloco o link lá. E à tarde tem mais. À tarde tem mais. Olha as meninas se encontrando. Mônica com Daniela Cabral. Essas coisas assim acontecem. A Dani tá aí. Minha pequenininha a Dani tá do aqui. Coração. Te amo, Dani. Saudade. Adri tá aí. A Adri também tá. Cadê você, dona Adriana Hilário? Cadê? A Mônica, a Marisa tá aqui. Silvana, o que mais? A Silvia, que fica falando mal de nós aqui no chat. A Silvia já acorda com a sexta-feira de verdade do pesadelo. 2 coordenadoras na você merece. À tarde tem mais, tá, Silvia? Deixa eu só... Gente, à tarde eu estarei da escola. Já orem pelaquela internet. Ai, eu vou orar muito, eu vou orar muito. Por aquela internet. Eu estarei assim, mas serei eu. Eu estarei meio embaçada, mas serei eu. Serei eu. Ai, Jesus amado. Só Jesus. A gente tem que aproveitar o que tem, né? Lidar com o que tem. É que agora a coordenadora tem que se dividir, né, gente? Ou ela fica acompanhando as PRAN no remoto, ou ela vai lá ver como é que tá o raio do PRAN, né? Vamos ver como é que o PRAN funciona. Pois é, o PRAN. Boa, gostei desse nome aí. O PRAN. Programa de Recuperação Aprenda Mais. PRAN. Isso mesmo. É isso mesmo, gostei do nome. Meninas e meninos, beijo para vocês, até mais tarde. Tchau, minha gente. Obrigada, gente. Tchau.